Devir é o transformar-se, é o processo de mudança, né, de variação ao longo do tempo. Basicamente, o devir é esse conceito que tem uma certa origem vetusta lá no Heráclito, né, aquele negócio do tudo flui, né. Então, essa ideia foi muito aproveitada, bom, por contraponto, sei lá, com o Parmênides, que vai falar mais naquilo que a gente pode verificar de permanente, de sempre igual, que a razão mostra, não os sentidos. Em certo sentido, o devir tem muito a ver com o fluxo da percepção, né, que é essa miríade de imagens, de sons, aos quais a gente tenta dar um pouco de sentido. Então, o devir, ele foca, digamos assim, no caráter ilusório de dizer que esse movimento todo tem um sentido, que esse movimento aqui é o Regis, então aquela criancinha é esse cara aqui, que vai ser aquele ancião lá, com um pouco de sorte, né? É o mesmo, né? É uma forma de pensar que tem alguns custos, né? Alguns ônus. A ideia de imaginar que é uma essência perfeita dada na eternidade é uma forma oposta a essa, que também tem alguns ônus, tem algumas dificuldades. A gente pode usar as duas referências, tentar fazer um certo equilíbrio, ou utilizar como se fosse a dualidade onda-partícula, né? Tentar, para algumas coisas essa explicação explica mais alguns fenômenos. Essa outra explicação, ou interpretação, explica melhor esses outros fenômenos. Então, o devir, ele ajuda muito a pensar essas situações, essas questões que são muito calcadas no processo, né? Então, tornar-se adulto é um devir, é uma transformação, né? Tornar-se uma má pessoa é um devir. Ou por um acidente, ou até por uma decisão, tornar-se, ao contrário das expectativas, uma boa pessoa. É uma realização, é uma atualização, uma confirmação desse devir que é indefinido num determinado momento do tempo, ou seja, eu não sei o que eu vou me tornar, eu tenho meus ideais, mas se eu pensar nos ideais que eu tinha quando tinha 15, 20, 30 anos, não foi bem isso que eu tinha pensado, eu não tinha pensado em me tornar o que me tornei, né? Não tenho graves problemas, né? Também não sou apaixonado pelo que eu me tornei, mas, enfim, não é o que eu pensava que eu ia me tornar, né? Então, o devir, ele tem muito essa questão também. É uma coisa que poderá ser criada, é uma coisa que eu simplesmente não conheço, não sei, não tenho como afirmar, né? Também tem este outro elemento. O devir vai ser explorado de maneira diferente por diferentes filósofos, sei lá, na tradição moderna, o Hegel lá com processo, né? Então, quem trata de processo no sentido de uma coisa se transformando em outra, choque de tendências, né? Tem muita ligação com esse foco no caráter de processo, de transformação, de mudança, de devir. Devir é uma palavra, enfim, que pegaram no pé dela e jogaram essa carga toda em cima, mas não existe um conceito único, né, que vai explicar o que Nietzsche, Hegel, Heráclito pensaram. Não, cada um deles vai ter uma certa especificidade, né? Um mesmo autor vai ter um certo devir na sua exploração do conceito, né? Uma coisa que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender. Platão pensou tal coisa. O cara escreveu por, sei lá, por 60 anos, né? Então ele pensou muita coisa diferente, mudou de ideia. Mesma coisa Freud. O que Freud disse? Freud disse muitas coisas. Ele foi mudando de ideia e não necessariamente as últimas foram as melhores em tudo, né? Mesma coisa Lacan, Kant, etc. Com o Parmênides, essa obsessão do Parmênides pela deusa verdade, né, que chamava deusa verdade, você vai tirando os véus até que você encontre a verdadeira face da deusa verdade. Aí eu disse assim, eu brinquei no livro meu, eu disse assim, e o que Parmênides viu quando tirou o último véu? Eu disse, bom, pergunta para ele, eu não sei, eu nunca vi a deusa verdade. Aí não tem ilusão de que eu posso, eu até brinco, depois eu termino o capítulo dizendo o seguinte, o que é a verdade? O que é verdade eu não sei, eu sei o que é ilusão, e é adorável. Então, o devir, enquanto um projeto, enquanto uma esperança,
para retomar Santo Agostinho, a ideia de que a gente é feliz enquanto esperança, né? Eu acho uma coisa adorável, porque não custa nada, né? Sonhar não custa nada, se diz, né? E aí essa questão da permanência, que é importante também, ela tem seu valor filosófico, e eu prefiro beber em Leibniz, né? Que é a ideia da contingência. A gente já discutiu isso aqui nas questões de deísmo, teísmo e tudo mais. Essa ideia do Leibniz me parece muito interessante, de que o que existe poderia não existir. Isso vale para o universo e vale para cada um de nós. Nós existimos, mas poderíamos, em tese, não existir. É perfeitamente factível, né? A nossa própria presença no mundo, ela é resultado de uma conjunção de fatores. Nós temos nascido bastante improváveis na sua origem. Teve que se encontrar exatamente aquele par teve que, né? Teve toda uma série de circunstâncias que levaram a este momento, a este nascer. Agora, tem uma questão no devir que me é muito importante, Dostoiévski faz uma grande reflexão sobre isso quando trata da pena de morte, e o Nelson Asher faz uma reflexão com relação ao homicídio em geral, a tirar a vida em geral, e que se aplica, acho que me parece que se aplica aos dois casos. O próprio Dostoiévski também vai aplicar os dois casos. Eu não consigo conceber a ideia de matar alguém, porque eu não estou matando aquele indivíduo, aquela pessoa, aquele ser organizado, aquela forma organizada da matéria, que pensa, que age, que se movimenta, que pulsa, enfim, todas as características do ser vivente, que deixa de ser vivente a partir daquele momento. Eu estou matando o devir dele. E, a meu ver, talvez você vai discordar, mas isso é outra questão, a meu ver, o devir dele é muito mais valioso do que ele próprio, do que a pessoa. E eu mesmo me considero o meu devir muito mais valioso do que eu estar aqui hoje, do que eu hoje, a circunstância, o eu real, o eu que estou aqui. Né? Então eu acho que o devir é inspirador nesse sentido, de que ele é imponderável, nós não sabemos o que virá a ser, nós não sabemos o que este fluxo, aonde o rio vai nos levar. Um pouco retomando a ideia de Heráclito, se eu entrar realmente no rio, ele vai me levar para algum lugar, mas eu não sei para onde. É só você jogar um graveto no rio, você vai notar que você não tem como calcular exatamente a trajetória, sem ter, claro, todos os dados físicos. Talvez uma equipe de físicos fazendo medições pudesse concluir que o graveto iria em tal direção, mas na nossa vida esse cálculo é virtualmente impossível. Então eu acho que o devir é inspirador, e o devir tem um valor em si, o vir a ser tem valor, embora a gente não possa determinar que valor é este. Esse teu devir aí tá mais para Martim da Vila do que para Heráclito, né? Não é dele aquele negócio, deixa a vida me levar? Ou é daquele outro da... Zeca Pagodinho que canta, eu não sei quem é o autor, o compositor deve ser outro, não sei, pode ser. Enfim, eu me lembrei dessa canção, né? Mas, enfim, se tu entra num rio, tu sabe que ele vai te levar correnteza abaixo. Se tu entra no serviço público, em determinada instituição, tu sabe que ela vai te levar a um certo lugar, a uma certa posição. Se tu entra... No caso do serviço público, o destino é a aposentadoria, né? O máximo que você pode almejar. Por enquanto, né? Eu sonho com avanços na medicina que digo, acabou a aposentadoria, não tem mais, vocês vão trabalhar enquanto puderem, e vocês vão poder para sempre, você até morrer, né? Mas, enfim, esse é o meu sonho, que é o pesadelo de outros, né? Só que a pessoa pensa que não vai se aposentar, ela não pensa que ela vai ter saúde por mais tempo, enfim, cada um com as suas. Mas o que eu estava querendo chamar a atenção mesmo que tu não precisa matar uma pessoa para acabar com o devir dela. Então a pessoa chega e quer te beijar, e tu diz, não, sou um homem casado, né? Tu cortou o barato daquela pessoa. Um devir dela foi podado
por ti. Uma pessoa, uma vida em abstrato, é como um bebê, né? Uma criança, né? Tem todo um futuro pela frente, né? Tem toda uma possibilidade. Aí, conforme aquela criança cresce, fica chata, depois vira um neném, né? Tu diz, devido isso aí, não pode ser que esteja enganado, mas daí não vai sair grande coisa, boa coisa não vai sair. Pode ser que seja o futuro Einstein, pode ser que seja o futuro Picasso. Nenhum dos dois foi assim no início da vida. Eram pessoas, sei lá, quase que obcecadas, né? Não eram pessoas tipo nem, né? Que não está nem interessado em trabalhar, nem em estudar, nem em fazer arte, nem em namorar. Tem gente que é assim também, né? Tem gente que não tem muito interesse, está ali meio que a deriva, né? Pode ser até uma situação patológica que pode se beneficiar procurando ajuda, né? Mas um caso concreto de uma pessoa já começa a ser menos do que aquela multidão indefinível de possibilidades. As possibilidades vão se diminuindo. Aí é um facínora, né? Aí aquela vida não é assim tão valiosa. Aí tem até um conto, que agora não me lembro quem é que escreveu, acho que é um conto brasileiro, que o facínora é baleado, alguma coisa assim, e vai lá, e no hospital ele é inicialmente, na emergência, tratado como uma vida em abstrato. E tomam todos os cuidados possíveis para salvar aquela vida, uma vida em abstrato. Conforme ele se recupera, o nojinho volta. Porque aí não é mais uma vida em abstrato, é o facínora que quase morreu, mas recuperou e voltou a ser, não uma vida em abstrato, mas um facínora que todos têm ou desprezo ou até mesmo ódio, né? Então, eu respeito essa tua sensibilidade exacerbada, né? Mas não sei se tu deixaria de se autodefender por conta desse teu drama com acabar com o devir. Pensa bem, é uma pessoa cujo devir já se fechou no sentido de que ele entrou em choque contigo e ele meio que está colocando a tua vida em risco. Tipo, a bolsa ou a vida, né? Aqui eu sempre brinco, olha, o problema não é a bolsa. Deixa eu completar. O problema não é a bolsa, ou o relógio, ou o celular. O problema é que ele está me ameaçando. Ele está aceitando essa troca. Ameaçou, se jogou na linha de legítima defesa. Aí eu te pergunto, tu vai ficar com muito dó? A legítima defesa é uma excludente. Ok? E é uma excludente de tudo, inclusive do devir. A questão do dó. Aqui a questão é se tu vai ficar, vou cortar um devir, né? Não é nada. Entenda, eu nunca passei por uma situação de ter que exercer legítima defesa a este ponto, mas em tese já pensei, já me coloquei no lugar. Esse. Não quer dizer que eu não vou ficar com dó, a dó não vem ao caso. A legítima defesa ela é quase uma obrigação para comigo mesmo também. Ou para com o terceiro. Para o terceiro ainda mais. Porque aí eu estou defendendo o devir do terceiro, que é mais valioso do que o devir de quem se coloca em posição de dizer, bom, eu vou injustamente, de uma maneira arbitrária, retirar a vida sua ou de outra pessoa. Isso realmente não é inadmissível. Evidentemente que aí se colocou, aquela questão, é o cara que se coloca. Mas a gente vê muito em filme isso. A questão, esse debate existe. Mas o sujeito estava lá ameaçando, lá. A polícia, o atirador, aquele, né? O sniper, deve agir ou não deve agir? E a conclusão que se chega, hoje a nossa sociedade chega a essa conclusão, eu acho uma conclusão bastante razoável, só se deve agir quando o perigo for real. E aquele aparato de segurança estatal, ele tem a obrigação de saber quando o perigo é real. Agora, eu já acho o seguinte, se houver dúvida, na dúvida é real. Aquela coisa, né? O cara tá lá, sequestrou um ônibus. Entendeu? Mantém reféns.
É lícito, a meu ver, e legalmente é lícito, que é o aparato de segurança que se mobiliza para cercar e tal, você aquela coisa, claro, vai tentar chegar ao melhor resultado possível, tentar não colocar vidas de terceiro em risco, vidas inocentes em risco, mas ele tem que encarar o perigo como real. E em o perigo sendo real e sendo razoável, me parece bastante razoável você eliminar esse perigo, ainda que acabando com o devir daquela pessoa. Então, por um lado, concordo inteiramente. Na verdade, é difícil de prever como se vai reagir. Então, tem muita gente que acha que vai fazer e acontecer e não vai dar bola, que não consegue. Tá? E tem gente que acha que não conseguiria e faz. Até tem gente que imaginaria que conseguiria se conter e não se contém. Há uma certa imprevisibilidade em relação a isso. Mas essa situação do devir, eu acho que tem pouco a ver com essas questões. Porque o que se visa aqui, juridicamente, o Estado se preocupa não piorar as coisas. Então, uma pessoa com problemas de saúde, ela está perto de alguém, é o perigo real e imediato, caracterizando isso, o erro é esperar, porque aí realmente se caracterizou o perigo real e imediato, é possível pedir que aquela pessoa pratique o ato que potencialmente é de risco. A polícia tem o dever de, havendo fundadas razões para acreditar que a pessoa tem condições de causar um dano injusto e grave, e da mesma maneira o particular. O particular é mais difícil porque ele não é treinado para fazer, dificilmente ele ainda tem o elemento surpresa, então por isso que se recomenda às pessoas de não reagir. Não é que não se deva reagir, é que dificilmente vai dar certo, esse é o problema, né? Agora, e depois que já está tudo perdido, bom, agora não tem mais muito a perder, é cara ou coroa, talvez eu morra, ou é quase certo que eu vou morrer, mas se é certo que eu vou morrer, então tentar não morrer pode ser melhor do que a garantia, né? A vida é cheia de imprevisibilidades, aqui o devir tem mais a ver com o tornar-se, com o processo, né? Não tem tanto a ver com essa... Tem indiretamente, mas uma coisa é a imprevisibilidade das coisas, então tem aquela fábula, né? Acontece uma coisa e, que bom isso, será? Aí, em decorrência daquilo, acontece uma outra coisa ruim. Que ruim isso, será? Em decorrência dessa coisa ruim, acontece uma coisa boa. Então, há uma imprevisibilidade na vida que a gente não pode se apegar excessivamente a buscar algumas coisas como se fosse a última chance. Às vezes é a última chance, né? Mas, de modo geral, é bom ter uma certa tranquilidade. Muita gente já morreu de tranquilidade, sim, em acidentes, em incêndios, é comum as pessoas morrerem de não é nada, as pessoas estão tranquilas. E, de modo geral, tirando algumas situações, umas armadilhas em que o nosso senso social nos leva para armadilhas, de modo geral, ficar frio ajuda a tirar o melhor proveito do processo, digamos assim, do devir. Te dá um segundo para pensar. Não precisa ser 2, 3 dias, mas pensa um segundo se tu realmente quer aquilo. Quer? Ok, então agora faz, né? É um conselho que eu dou para muitas pessoas impulsivas, né? Para mim todo mundo é impulsivo, né? Mas assim, pessoas que são muito, muito impulsivas, que se lamentam de ser impulsivo, eu costumo dar essa recomendação. Te dá um segundo para pensar. Um segundo. Basta um segundo para saber que aquilo é uma péssima ideia no mais das vezes. Eu me lembro quando eu era novo, de um quadro lá, tinha uns 20 anos, aí tinha do poeta Tiago de Mello. Quem sabe o que quer e onde quer chegar, escolhe o caminho certo e o jeito de caminhar. Aquilo me impressionava muito. Até chegar à conclusão de que, não, peraí, isso aqui tem falácias nesse pensamento aqui. Algumas delas são óbvias, né? Quem que somos nós para determinar o que é o caminho certo? Né? Para escolher o jeito de caminhar vai nos levar a onde a gente quer chegar. Mas a pergunta do devir que está incluída neste quem sabe o que quer e onde quer chegar, essa primeira parte ela tem a ver com devir no sentido que eu uso devir também. Uso literariamente. Onde eu quero chegar, aonde eu quero conduzir a minha vida.
nem sempre as pessoas, eu noto que nem sempre as pessoas, e talvez a gente já tenha hesitado, saibam qual é esse devido. Claro que se você simplesmente diz, bom, eu vou fazendo o que tiver que fazer, eu vou reagindo às circunstâncias e seja lá o que for, talvez não tenha um resultado tão pior do que o melhor por causa disso. Não tem essa garantia, tá? Mas, enfim, temos... ter um devir me parece interessante desse ponto de vista, saber aonde quero chegar. Embora seja ilusório. Calma. Deixa eu só concluir uma outra ideia também, ligada ao devir, né? Esse é um fato. E aí vou fazer de novo aquela correspondência com a permanência de Parmênides, de outros filósofos que defendem a questão da permanência. Eu gosto muito da frase do Gerhard Vincent, que é um filósofo, historiador pouco conhecido, mas ele é muito interessante. Até tô selecionando aqui as 25 frases dele aqui, não achei mais tempo para fazer isso aqui. Em que ele fala que, estudando a história, ele não vê um homem diferente de 3.000 anos, ou na cultura X ou na cultura Y. Ele vê avatares. Mas o homem é o mesmo, embora seja muito difícil defini-lo. Aquele exercício do Desmond Morris. O que é o macaco nu? O que é o homem? Essencialmente, tirando os avatares, tirando a cultura, o tempo, o lugar, as companhias, o outro nos modifica de uma maneira, tanto nos determina a circunstância quanto nos modifica. Já está demonstrado que o outro nos modifica. Convivência com o outro nos modifica. Nos modifica os avatares. Mas por baixo dos avatares, o que há? Aquela primeira imagem que tu fez, eu acho que não é tanto devir, mas é meta, né? É objetivo. O devir está relacionado a um processo até atingir aquela meta, aquele resultado, mas eu não sei como é que foi contigo, mas eu tive muitas metas muito diferentes ao longo da vida, e principalmente na infância, que a gente fantasia mais o que vai ser quando crescer, né? Então, eu me lembro que eu, sei lá, queria ser motorista de ônibus, queria ser sargento, depois eu queria ser cientista louco, depois eu queria ser físico, marinheiro. Eu acho que na adolescência eu já comecei a me focar, eu queria ser alguma coisa como psicólogo, psicanalista, que eu estava lendo Freud, né? Depois acabei entrando na filosofia, por razões que até expliquei na minha biografia, né? Mas aí tentei voltar para a psicanálise, fiz formação, cheguei a trabalhar com isso, também não achei tão interessante assim. Fiquei deprimido, ou seja, não queria ser nada. Depois entrei no direito. Aí resolvi, então, fazer concurso para o magistério em filosofia. Eu sou professor hoje, sou advogado também. Não imaginei que seria assim a minha vida, né? Inclusive, quando eu pensei em ser marinheiro, eu pensei, não, mas aí, com que tipo de mulher eu vou ter que me casar? E vou ficar longe dela? Então, a gente, vai ter que ser professora, alguma coisa assim, que na época não me parecia uma boa ideia. E deixei, esse devir foi cortado por esse não, mas aí como é que eu vou me casar, como é que vai ser meu relacionamento com ela, com que tipo de mulher eu vou me casar, me lembro desse pensamento machista, né? E no fim eu nem me casei, né? Eu fui morar com mulheres nas casas delas, mas sempre de maneira bastante informal e bastante liberal também. Eu sou muito liberal em relação a essas coisas. No final das contas, eu jamais eu não tinha mecanismos de imaginar com 10, 15, talvez até mesmo com 20 anos, que eu me tornaria o que eu me tornei. Eu não conseguiria compreender o que é uma pessoa como eu sou agora com 20 anos. Não é tão absurdo, assim, não é uma forma de pensar completamente diferente, mas faltava muitos repertórios, né? Então, eu às vezes pego uma coisa que eu escrevi nessa época e vejo, eu pensava muito parecido com a maneira de pensar, não os conteúdos, né? A maneira de pensar era muito parecida. Eu me identifico com aquele adolescente ou com aquele jovem adulto, né? Mas
Jamais que aquele jovem adulto ia imaginar que ele ia ser uma pessoa de 53 anos como eu. Também é muito difícil para mim entender o que eu vou ser. Digamos que eu vivo até os 80 anos, eu não consigo imaginar com 80 anos. Eu imagino igual como eu sou agora, só que com mais limitações, o que provavelmente, em parte, é o que acontece, né? Mas muitas coisas mudam, a velocidade muda, os medos mudam, a gente muda com o tempo. Imagina que a gente possa ter uma vida muito mais longa, que o nosso devir se multiplique por 1000, vamos dizer assim, né? O quanto essa pessoa daqui 500 anos vai conseguir entender, vai ter que ler lá, até que não era tão diferente, mas por esse aspecto, né? Acho que vai mudar muito, essa ideia do devir, é aquilo que eu falei lá no início, ele foca no tanto de ilusório que é essa ideia da permanência, ou da identidade, né? Então é interessante, assim, como uma espécie de desapego. Olha, o que eu sou agora, o que eu sou hoje, né, pode mudar radicalmente, seja por aumento da complexidade em alguns aspectos que hoje eu nem valorizo, digamos que eu comece a estudar matemática e me torne um matemático. Para mim, essa é uma possibilidade muito estranha, né? Mas vai que acontece. Ou ao contrário, digamos que eu tenho aqui um AVC ou uma doença degenerativa e fico mais simples, fico mais focado, sei lá, em mingau, alguma coisa vai mingau, e eu gosto muito disso. Pode ser que a minha vida se torne isso, vai ser muito diferente. Então, as possibilidades do devir são muito amplas, e quem conhece várias pessoas que tiveram diversos destinos sabe o quanto isso é real, né? O fulano gostava disso e agora está desse jeito, ou agora está apaixonado por tal coisa. As pessoas podem ter guinadas assim completamente surpreendentes do ponto de vista delas e dos terceiros. Então, o devir, esse caráter de imprevisibilidade e de processo e de abertura, ou aquela coisa da estamos condenados à liberdade do Sartre, né? É muito forte nesse sentido. Se não a cada decisão, porque a decisão é uma coisa talvez um pouco ilusória, ou seja, são as minhas paixões e circunstâncias que vão meio que se ajeitando, e eu entendo isso como decidir tal coisa, se não as minhas decisões, as circunstâncias, em grande medida, que são imprevisíveis, elas vão mudando muito o que nós somos e nos condicionando a cada instante, né? Então, eu posso agora sair aqui na rua e ter uma paixão à primeira vista, ou à quinta vista por alguém e largar quase tudo, vamos dizer assim, né? Ou posso, sei lá, começar a fazer umas contas aqui e começar a estudar matemática, uma coisa que é bem estranha. Eu brinco, olha, eu sou de humanas, né? Eu não sou bom de matemática, ou sou bom de matemática, mas não sou bom de calculeira, né? Me atrapalho fazendo cálculo. Mas pode ser que eu enverede por isso. Eu vou te dizer uma coisa a mais ainda. Embora eu tenha praticado natação e tudo mais, né? Eu nunca imaginei que eu seria tão forte ou tão musculoso quanto eu sou hoje, aos 53 anos. Por quê? Porque em 2011 eu comecei a correr lá na Isefit, porque eu estava fazendo licenciatura em dança, aí começou a chover, aí eu fui numa academia aqui perto, não foi a primeira vez que eu fui numa academia de musculação, mas fui e aí comecei a fazer. E faço exercícios desde então com considerável regularidade. Resultado, eu não tive que pensar, vou levar anos para ficar forte. Não, passaram-se os anos e eu fiquei forte. Isso não fecha com as minhas imagens de como é que eu me tornaria quando eu tinha, sei lá, 11, 12, que eu era muito franzino. Mesmo nadando, eu era fino e comprido, vamos dizer assim, né? Magrinho, magrinho, magrinho. Era forte, as pessoas diziam, mas tu é forte, estranhavam às vezes, né? Mas era magrinho, muito magrinho. E às vezes era fraco, assim. Então, a minha identidade nunca imaginou esse Regis que se formou nos últimos, sei lá, 8, 9 anos. É uma coisa inesperada. E a vida é cheia dessas coisas inesperadas. Para o bem ou para o mal, né? Inclusive, o que é visto como bem para um pode ser visto como mal por outro. Aquilo que era visto como bem para mim há 8, 9 anos
hoje em dia seria visto como mal e vice-versa. A minha própria maneira de ver essas coisas, sempre, como todo mundo, é permeado de preconceitos, de pressuposições que são falsas, muitas vezes, às vezes são verdadeiras, e a gente até meio que... Bom, vou dar um outro exemplo. Em termos políticos, né, eu nunca fui simpático à esquerda, né, mas as coisas que eu apoio hoje são muito surpreendentes. Aquela história, no primeiro turno eu votei no fulano de tal, mas aí no segundo turno eu acabei votando em Beltrano de tal. E agora eu penso, se o fulano que eu votei no primeiro turno tivesse vencido, seria 1000 vezes pior, seria um frouxo, seria tipo um Macri foi na Argentina, né? Então, até com todos os defeitos, e são muitos, eu até estou menos descontente com a escolha que eu fiz, meio que sem saber o que daria, e fiquei muito decepcionado por muitas razões. Fiquei menos descontente com ele do que ficaria com o que se mostrou também, desde então, aquele que era o meu candidato no primeiro turno. Viva o devir e é o que virá. Na minha parte, eu quero dinheiro. Pegando a questão, né? A gente, do nosso ponto de vista na história, olhando para trás, a gente viu que muitas pessoas entraram em armadilhas absolutamente gigantescas e não tinham, naquela ocasião, muito como descobrir que ia dar naquela encrenca, né? Enfim, o devir tem isso. Não é que deixa a vida me levar, ela vai me levar. Eu não sei muito bem para onde. Eu posso escolher, vou entrar no rio, né? Vou entrar com boia, né? Agora, eu não sei se tem uma cachoeira mais adiante. Faz parte do devir dizer até a próxima. Isso é devir. Vir a ser. O que virá?